Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vim trazer para vocês falando como eu juntei meus primeiros R$ 1.000, mesmo ganhando pouco, mesmo tendo uma, um valor pouco. E aí, hoje eu vou contar tudo para vocês, como foi que eu consegui atingir esse marco maravilhoso. E só quem já passou vai saber o que eu tô falando, o quanto é maravilhoso, o quanto é satisfatório ter R$ 1.000 na conta. E depois eu vou mostrar pra vocês que realmente eu tô falando a verdade. Eu vou falar pra vocês aqui primeiro, gente, uma breve, né, pra vocês terem um entendimento. Primeiro, eu tenho 30 anos e aí quando eu iniciei agora, no final do ano de 2024, em novembro, foi que eu comecei a colocar em prática o que eu já tinha dito desde o final do ano de 2023, que eu queria terminar o final de 2024 com R$ 10.000 na conta, no mínimo. E o que eu tinha no final do ano na conta, gente? R$ 50. Porque eu coloquei na cabeça que eu precisava ter uma reserva financeira, uma reserva da prosperidade, né? E aí, como eu sempre digo nos outros vídeos, que eu não gosto de chamar de reserva de emergência, que vem aquela ideia de que é para alguma coisa ruim e tal. Eu não gosto de atrair esse tipo de coisa para mim. Então, o que eu falo é reserva da prosperidade, que a gente vai prosperar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Mas primeiro eu quero dizer para vocês aqui que começar não foi fácil. Foi um desafio muito grande, muito grande, muito grande. Mas por quê? Porque eu sempre fui consumista, gente. Eu sempre gastei demais. Eu sempre gastei sem pensar. Eu sempre achei que o importante era hoje, que depois eu dava conta do resto, que não interessava o quanto eu estava devendo, que o mundo continuava girando. E eu nunca fui assim, eu nunca preocupava, tipo, eu preocupava depois, mas no momento não. Se surgisse alguma coisa pra mim comprar, eu comprava sem pensar uma vez. Tipo, deu vontade, eu só ia lá e comprava. Não conto às vezes de quantas vezes eu fiz empréstimo pessoal para poder comprar uma palhaçada, uma besteira, uma coisa assim que sem nem que nem porquê. Então, vou falar para vocês aqui qual foram essas coisas que eu fiz, que graças a Deus agora eu posso provar para vocês aqui que na minha reserva financeira ou na minha reserva da prosperidade eu já tenho sim um valor simbólico que para mim significa muito, muito mesmo. Talvez para algumas pessoas R$ 1.000 nem significa muita coisa, mas pra mim, gente, é um marco assim bem importante, porque eu nunca consegui juntar nada. Então, chegar nesse marco de R$ 1.000, nossa senhora, é muito bom, é muito satisfatório. Poupar é maravilhoso e quando você vê rendendo na sua conta é melhor ainda. Agora eu não penso uma vez antes de comprar coisa, eu penso muitas vezes. Então deixa eu mostrar pra vocês que realmente eu tô falando a verdade. Olha, já atingi meus primeiros R$ 1.000 e isso é maravilhoso. É uma das minhas primeiras metas, graças a Deus a primeira meta já foi cumprida. E vamos lá para eu contar pra vocês o que foi que eu fiz para me conseguir chegar no que eu queria. Bom, gente, pra gente conseguir juntar dinheiro, mesmo ganhando pouco, a gente tem que seguir algumas estratégias. Como assim? Que estratégia? O que significa isso? Estratégia, gente, são coisas que vão lhe dar gatilho, né, na sua mente para que você não gaste e você se lembre que você precisa poupar e não gastar. Primeira dica que eu deixo pra vocês aqui, que foi uma das coisas que pra mim foi bem desafiador, porém agora eu tô seguindo a risca, assim, pra mim tem sido muito gratificante fazer isso, porque eu tô vendo um resultado muito satisfatório. A primeira dica é avaliar todos os seus gastos. Como assim? Anotar. Tenha uma planilha, tá? Não tô falando de uma planilha de Word ou Excel, nada disso.
eu tenho um caderno mesmo, como eu sempre falo em todos os vídeos, eu tenho um caderno mesmo. E nesse caderno eu anoto todos os meus gastos mensais. Todos os gastos mensais. Tudo, tudo, tudo. Da conta de energia até os remédios que eu compro para o uso, né? Então, assim, planejar, fazer um planejamento financeiro. Você anotar os seus gastos fixos que você precisa pagar. Você anotar tudo, 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 gente. Tudo. Tudo que for necessário para a vida de vocês. E, segunda dica, retirar aquilo que não for necessário. Sabe aquelas besteirinhas que você comprava sem necessidade, que entrava na farmácia só por questão de besteira, de luxo, que você entra no supermercado para poder comprar, mas que você vê que se você ficar sem aquilo não vai afetar tanto na sua vida. No início vai, porque no início você vai sentir falta, né? Se você tem uma rotina, se você segue algumas coisas, quando chega um certo tempo você sente falta, você começa a ver que realmente tá faltando alguma coisa ali, que você, né, mas você precisa trabalhar o seu psicológico, você precisa trabalhar na sua mente. E a riqueza, ela começa na mente, gente. Vocês precisa de disciplina para prosperar. E lembrar que isso não é do dia para a noite e nem da noite para o dia. Isso vai levar tempo. Isso vai ser uma consequência dos seus atos. Você vai ter que agir com cautela. Você vai ter que ser disciplinado para você conseguir. Eu falo para vocês porque eu tava comprando algumas coisas de material escolar para os meus filhos. E aí eu tava pensando muito. E aí eu tava, né, pesquisando bastante. E aí quando eu fui na cidade, próximo daqui da onde eu moro, que eu fui ver os preços, que eu tava achando que pela internet estava absurdo. Porém, quando eu cheguei na cidade, que eu fui ver os preços, falei, epa, chegar lá em casa, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquelas coisas lá do que tá no carrinho, pagar logo, pra mim poder, né, porque eu já tinha separado outras, porém esgotou. E aí eu falei, não. E aí você quer economizar cada centavo, gente, cada centavinho. Então assim, tem um planejamento, faça o planejamento na vida de vocês, tem um caderninho. Nesse caderninho vocês anotam todas as contas do mês de vocês. Aluguel, se você paga aluguel, mercado, conta de energia, internet, transporte, tudo. E aí quando chegar no final do mês, que você estiver próximo de pagar essas contas, você vai somar tudo lá, ver o valor que você vai receber e o valor que você vai pagar, só que é o que geralmente acontece com a gente, que acontecia comigo, geralmente o valor que eu tinha não batia com o valor que eu gastava, né? Mas tem que ser o contrário. A gente nunca pode gastar tudo que a gente tem, de jeito nenhum. Isso é um erro que a gente que a gente faz sempre, eu sei. Eu sou, ou eu posso dizer que eu fui consumista, que graças a Deus eu tô me libertando, obrigada, meu Deus. É uma das coisas que eu tô sentindo muito orgulho de mim, é porque eu tô conseguindo me libertar desse consumismo. Tô comprando apenas o necessário. E eu penso muito se realmente o que eu vou comprar é necessário, que se realmente eu preciso disso. Mas assim, eu não pensava antes, gente. Eu era inconsequente demais. Eu só achava que eu precisava daquilo hoje. Eu só precisava hoje. Amanhã não interessava. Eu não tava nem aí pra amanhã. E aí eu comecei a ver que eu precisava mudar isso. Eu precisava mudar essas atitudes ruins na minha vida, porque eu só ia ir a ladeira abaixo, né? Não tinha como eu ter uma vida financeira tranquila, uma liberdade financeira, porque só pagar conta e, né, e esse ciclo vicioso. Outra coisa, gente, vocês têm que elaborar, uma das coisas que eu fiz, elaborar planejamentos mensais, que aí não vai ser o planejamento do que vocês gastam, vai ser um planejamento do que você vai tirar para guardar todo mês.
para que você possa colocar lá na sua reserva e que você possa ter uma economia. Então você vai se planejar, você vai colocar a sua meta, porque eu digo para vocês assim, com toda convicção, eu falo por experiência própria, se você tem um plano de você juntar 5 mil reais e você falar, eu vou juntar esses 5 mil reais de uma vez, você não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum, gente. Porque a gente tem muitas coisas para pagar, então o que você tem que fazer? Coloque isso como uma meta. Pague alguém todo mês, naquele sentido. Use o gatilho aí, ó. Coloca lá uma meta no seu caderninho mensal. Coloca lá uma meta, por exemplo, caixinha da viagem. Se seu sonho, né, for viajar, caixinha do sonho de consumo. Coloque lá como se você fosse pagar alguém e não retire aquele dinheiro de jeito nenhum, se não for uma extrema necessidade. Mas um conselho que eu dou para vocês aqui é o seguinte: antes de vocês criar uma reserva para sonho de consumo, para investimento, para qualquer outro tipo de coisa, primeiro crie sua reserva da prosperidade, que geralmente muitas pessoas chamam de reserva de emergência. Eu não gosto de usar esse termo reserva de emergência, que pra mim já é um termo assim muito específico, relacionado a problemas, né? E aí a gente não deve puxar esse tipo de coisa pra vida da gente, que é tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, tudo que a gente escreve, a gente atrai. Então, vamos falar que é a caixinha da prosperidade, que a gente vai prosperar, né, gente? Não vamos ficar falando que é uma caixinha da emergência na hora que, né, pensar em coisas que não vão acrescentar na nossa vida, ou até mesmo ficar desejando coisas, né, não importantes para a vida da gente. Então, uma das metas que eu deixo para vocês: crie uma meta de um valor todo mês, para você colocar aquele valor X, por exemplo. Eu criei uma caixinha sonho de consumo. E nessa caixinha eu coloquei uma meta. Cada pessoa vai usar o banco que gosta, cada um tem um tipo de preferência. Não tô aqui para indicar, né? Porque cada um tem os prós e contras. Mas coloque lá na sua meta, por exemplo, sonho de consumo. Se todo mês você colocar 100 reais lá, né? No final do ano você já vai ter R$ 1.200. Então pensa dessa forma, não pense que você, eu nunca vou ter. Se você for querer juntar tudo de uma vez, você nunca vai ter mesmo, porque você sempre vai ter contas fixas para pagar. E essas contas fixas, elas não tem jeito, a gente tem que pagar. A gente não vai viver sem moradia, sem alimentação, sem medicamento, esse tipo de coisa, né? Então, faça o seguinte: coloque lá todo mês como se você estivesse pagando alguém, e você, no final do ano, se sua meta for todo mês colocar 100 reais, no final do ano você já vai ter R$ 1.200. Então assim, se for pra mim juntar a minha realidade, o que eu vivo, se for pra mim juntar R$ 1.200 de uma vez, eu não consigo, porque com as contas fixas que eu tenho, eu não consigo esse valor de uma vez. Então faça isso, coloque metas, coloque um nome lá no seu caderninho, como se você fosse pagar alguém, e todo mês você vai fazer aquele valor, pagar aquele valor como se você tivesse pagado alguém. Esquece aquela caixinha até você bater a meta do valor que você quer. Limitar despesas. Limitar despesas desnecessárias, gente. Para pessoas que trabalham fora, por exemplo, né, que tem a mania de sair para comprar o lanchinho, o cafezinho, coisa e tal, tente levar de casa, tente levar coisas da sua casa para você evitar gasto, porque vocês pensam, gente, a semana são, por exemplo, são 7 dias. Se a pessoa cria o hábito de não querer fazer em casa porque dá trabalho, acha que comprar é mais fácil. Se todo dia que você fosse, né, trabalhar, seja lá o que for, você fosse pra rua, você pegasse aquele dinheiro lá que você gasta todo dia no cafezinho, no lanche, você chegasse e colocasse lá num cofrinho caseiro, no final do mês você ia ver o quanto você ia economizar, porque isso gasta demais, gente. Então limite despesas, limites gastos desnecessários. Por exemplo, se você tem o hábito de sair
3 vezes na semana pra ir na praça, pra tomar um lanche, pra comer alguma coisa, faça uma vez por semana, limite 2 dias, para que você consiga ter organização. E uma coisa eu digo pra vocês, gente, tem pessoas que tem o hábito de dizer, a gente tem que se permitir porque a gente não sabe o dia de amanhã. Gente, eu sei que o dia da gente, o amanhã da gente só pertence a Deus, só que eu digo pra vocês, a gente tem que ter planejamento, porque eu vivi nessa vida de amanhã só Deus sabe, e hoje em dia eu tô com 30 anos e eu vim colocar minha cabeça no lugar agora. E eu vou falar pra vocês, até o mês de novembro eu não tinha R$ 1 na conta, nada. Gente, nessa história de se permitir, que hoje em dia que eu tenho 3 filhos, um cachorro, e agora que eu tô com um pouquinho de dinheiro na conta. Por quê? Porque eu comecei a entender que eu preciso ter minha reservinha. Sim, além da minha reserva da prosperidade digital, eu tenho também o meu cofrinho caseiro, a minha vaquinha caseira. Por quê? Porque qualquer valorzinho que eu tinha, eu ia e comprava bala, pirulito, qualquer coisa pra mim poder me... Sabe aquela doença que você tem do consumismo tão grande que você acha que você não tem necessidade de ter moeda, de ter dinheiro? Eu não podia pegar dinheiro, gente. Minha vontade era só gastar, não interessava no que fosse. Então é o que eu falo pra vocês, tente pagar apenas, pagar que eu digo assim, tente ter gasto apenas com as contas fixas e necessárias e tente guardar, gente. Eu tô falando pra vocês, é sério, gastar traz muitas consequências e guardar é muito satisfatório. Quanto mais você guarda, mais você quer guardar. Você pensa muito, 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 muito antes de gastar e você pede a Deus todo dia para que não aconteça nada, para que você não precise tirar a sua reserva da prosperidade. Então é o que eu falo para vocês, tente adotar aí essas estratégias. Eu tenho certeza que vocês vão mudar a mentalidade de vocês. Assim, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa mentalidade, mas não é do dia pra noite, mas vocês começam a pegar gosto, porque é muito satisfatório você ter tranquilidade, você ter paz e saber que você não vai ficar sufocado, enlouquecendo. Vou falar pra vocês aqui agora que eu não tenho mais dívidas, que eu sou isenta de dívidas. Não vou falar isso pra vocês porque eu vou estar mentindo, mas no nível que eu estive, eu me considero praticamente isenta de dívidas. Tenho minhas contas fixas que eu tenho que pagar todos os meses. Tem algumas contas que, tipo assim, eu pago fora, que é o que eu ainda tô resolvendo, né, minha vida financeira. Porém, eu me fiz uma promessa que eu jamais vou gastar sem necessidade. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, pague as contas de vocês. Se você tiver débito, se você tiver qualquer coisa que tiver aí no vermelho, pague, porque quando você paga, você se organiza, sua mente fica tranquila. Outra dica, gente, que eu deixo aqui pra vocês, faça extra, faça bicos. Como assim? Já trabalho o dia inteiro, já fico... Quem quer, vai atrás. Falo pra vocês porque, assim, eu já tentei uma renda extra aqui em casa, que foi fazer bolo pra vender. Porém, não deu muito certo, gente. Mexer com gente não é de Deus. Então, eu fiz isso por mais ou menos uns 2 meses. Depois eu acabei desistindo. Parei. E aí, eu já tinha um canal no YouTube, né? Eu já era monetizada. Não esse canal, tá, gente? É um outro canal. E aí, isso aí pra mim é um extra. É uma renda extra, porque eu não supro todas as minhas necessidades com esse dinheiro. Porém, esse dinheiro, ele é abençoado e ele, tipo assim, ele serve muito pra mim. Eu sou muito agradecida por isso. Então, assim, é o que eu falo pra vocês. Tenha um extra. Faça bicos, vende doce, bolo, salgado, qualquer coisa, gente. Desde que seja extra, pra que você, aquele extra seja pra você guardar. Outra coisa, aproveitar promoções. Ah, mas tu não disse, acabou de dizer que não é pra gastar. Gasto desnecessário, gente. As promoções que eu tô dizendo pra vocês
prestar atenção em promoções de mercado, né? Promoções de coisas assim, do uso fixo de vocês. Por exemplo, um mercado, se tem itens em promoção, né? Porque qualquer pouquinho que você economizar já vai render na sua conta. Então, fique de olho em promoções, né? Em ofertas que sempre tem, né? Ofertas em mercado, esses tipos de coisas assim. Outra dica: utilizar cartão de crédito com responsabilidade. Ou seja, limitar um valor X para me utilizar todos os meses. Meu cartão de crédito eu só posso usar por mês R$300. R$300 para trás, daí nem um centavo mais. Ou se você puder, que for o meu caso, se você puder abolir o uso do cartão de crédito da vida de vocês, gente, tire, porque o cartão de crédito ele é um tiro no pé. É muitos juros, muitos IOF, muita coisa, gente, muitas multas mesmo. A gente fala, porque o cartão de crédito ele é gratuito e coisa e tal, mas eu falo pra vocês, gente, se vocês chegar a acontecer como aconteceu comigo, de você ter muitos gastos e você acabar não pagando uma fatura daquela, isso vira uma bola de neve tão grande, mas tão grande, que você não se dá conta mais. Vira uma conta impagável. Eu falo pra vocês porque eu tinha 3 cartões de crédito. E eu tinha uma mania louca. Eu me considerava louca, doente. E aí o que eu fiz? Eu tinha 3 cartões de crédito, eu fui, estourei o cartão dos 3 cartões de crédito. Estourei o limite. E aí tinha mais as contas fixas, os 3 cartões de crédito e mais umas contas além. E aí eu não tava dando conta de pagar mais. Eu tava tentando pagar o mais necessário, eu não tava dando conta e não tava conseguindo pagar, deixei, o pau foi quebrando. E aí quando eu fui ver, meu cartão de crédito tava no valor 2, eu consegui renegociar, consegui pagar. Agora um outro eu não consegui. E aí foi gerando multas, juros. E quando eu fui ver, tava no valor de R$8.000. R$8.000, gente. Uma fatura que era de 700 ou era 800 e poucos reais, não sei. Ficou no valor de R$8.000. Aí, como eu não tinha... Isso pra mim era uma conta impagável, porque não passava nem pela minha cabeça ter R$8.000, né? Eu não tava conseguindo pagar as contas, quem dirá ter 8.000. Então, o que eu fiz? Deixei, já tinha negativado mesmo. E aí, lógico que essa conta me preocupava todos os dias, né? E aí ficou por mais ou menos um ano, eu acho, no Serasa. Ficou um ano mais ou menos. E aí, quando foi um dia que eu recebi o meu pagamento do YouTube, resolvi entrar no Serasa. E aí, quando eu fui ver, o valor tava no valor de 250 e poucos reais. A fatura, que no caso a fatura não, né? O valor lá, que era no valor de R$8.000, estava no valor de R$250. Então, assim, eu não pensei 2 vezes, fui lá e paguei. Aí paguei, liberou, limpei o meu nome. E aí eu fui lá e fiz o quê? Cancelei o cartão de crédito. Não tenho mais cartão de crédito. Então, o que eu tô querendo falar pra vocês, se vocês não conseguir tirar o cartão de crédito da vida de vocês, pelo menos imponham um limite. O valor X que eu vou usar. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês assim, põe limite em vocês e não deixe as coisas pôr limite na vida de vocês. Porque quando você se torna consumista a esse ponto, a vida fica assim, sabe, um caos. E assim, só passando mesmo pra saber, não desejo pra ninguém. Então é das coisas que eu falo pra vocês. Tenham cuidado, responsabilidade com o cartão de crédito. Outra coisa. No momento eu ainda não tô fazendo isso, né? Que é investir. Investir significa o quê? Comprar ações, não sei o que, coisa e tal. Só que assim, pra mim começar a fazer isso, eu quero conhecer primeiro. No momento eu sou apenas uma iniciante, eu ainda tô criando minha reserva da prosperidade, eu quero chegar em um limite tal, pra depois eu começar a pensar em investimento. Mas, tente pesquisar bastante, gente, estude sobre o assunto, né?
o conhecimento ele nunca é demais, então assim, qualquer coisinha que vocês aprenderem aí vai ser de bom aproveito. Então é o que eu falo pra vocês, tenham inteligência, sabedoria, estude sobre o assunto. Eu já tô pesquisando bastante, ainda não tá no meu pensamento de investir, porque eu quero ter uma meta X pra mim começar no investimento, né? Foi o que eu acabei de falar, gente. Se a gente não pode investir ainda, comprar ações, nada disso, o que a gente tem que fazer? Pelo menos a nossa reserva da prosperidade. Vamos ter uma economia, vamos pensar no nosso futuro, né? Vamos pensar que a gente não precisa só hoje, né? Que talvez o que você acha que você precisa hoje não é tão necessário. Então a gente pode esperar mais um pouco para que a gente tenha isso no futuro. Outra estratégia que a maioria da população usa é a estratégia 50, 30 e 20. Como assim? Como isso funciona? Por exemplo, 50% do valor que você recebe é para contas fixas, contas necessárias, né? Contas mercado, aluguel, transporte, esse tipo de coisa. E os outros 30% para contas não variáveis, por exemplo, desnecessárias, não necessárias. Então assim, se a gente pensar um pouquinho melhor, esses 30% pode render lá na nossa caixinha da prosperidade. Então, vamos pensar melhor nesses gastos desnecessários aí, né? E quem sabe esses 30% não pode ficar 15% lá na caixinha da prosperidade e ficar com esses gastos desnecessários, só 15%, mas essa regra a população usa bastante, gente, é os 50, 30 e 20. E os outros 20% vai para onde? Os outros 20% vai para uma reserva financeira, para que possa ficar poupando lá, para caso você precise, né? Como eu disse, como a maioria diz, reserva de emergência, mas vamos chamar de reserva da prosperidade. Esses 20% vai para a reserva da prosperidade, onde vai ficar rendendo, mesmo que seja pouco, mas pelo menos vai estar lá rendendo. Então é melhor lá rendendo 5 centavos, 10 centavos, o que for, do que estar no vermelho, vocês não tiverem nada. Vamos pensar dessa forma? Esses 30% também, que a gente usa aí como renda para gastos desnecessários, a gente pode pensar também que serve para quê? Para ir pagando dívidas ou juntar esse valor, porque você nunca vai conseguir pegar uma dívida lá no valor X e pagar de uma vez. Então o que você pode fazer? Você não vai ficar esperando de braço cruzado a dívida só triplicar. Então o que você tem que fazer? Juntar um valor para depois você ir lá e negociar o valor, certo? Então assim, as dicas que eu usei, as estratégias que eu usei para conseguir juntar meus primeiros R$1.000, eu sempre vou trazer vocês aqui, para trazer para vocês aqui sempre que eu bater uma meta, com fé em Deus, juntar os meus primeiros R$1.000, gente. E assim, eu quero trazer para vocês cada meta que eu ir batendo. Vou trazer para vocês falando como foi que eu fiz e tal. Assim, esse primeiro R$1.000 para mim é um marco maravilhoso. Tô super feliz, satisfeita, orgulhosa, porque eu nunca imaginei que eu fosse conseguir guardar, porque eu era muito consumista, e agora criei até esse daqui, ó, pra mim poder, quando eu tiver qualquer valorzinho na minha bolsa, que eu achar que não serve de nada, que eu vou comprar um pirulito, uma bala, qualquer coisa, pra não ficar na bolsa porque eu não gosto, vou colocar aqui, ó, e com 3 meses eu vou retirar junto com vocês pra colocar lá na nossa reservinha da prosperidade, tá bom? Mas assim, o vídeo de hoje foi esse, e eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Então assim, um conselho que eu trago pra vocês: coloca a cabeça de vocês no lugar, coloca aí pra funcionar, tá bom? Vocês não vão se arrepender, porque ter dinheiro na conta é satisfatório, dá tranquilidade, dá paz, sossego. Você deita na sua cama à noite, seu travesseiro, você dorme tranquilamente. Então assim, não tô aqui pra indicar banco, porque cada um usa o que gosta. Porém meu coração é roxinho, adoro. E como eu disse pra vocês, é satisfatório demais. E eu não me canso de olhar a minha continha. Ó, gente, não dá pra focar, mas eu vou tentar mostrar pra vocês uma fotinha.
e aqui já tá rendendo meu dinheirinho aqui na minha conta. É pouco, mas é justo, é meu. E não tô preocupada, né? Se não, né, por exemplo, eu precisar, com fé em Deus, ele vai ficar aí só rendendo. Mas a gente tem que pensar no nosso futuro, gente. A gente tem que pensar. Porque às vezes a gente é muito inconsequente, a gente só pensa no hoje, no hoje, no hoje. E não pensa que futuramente a gente pode querer alguma coisa e pensa assim, poxa, que arrependimento se eu não tivesse gastado tanto. Eu penso dessa forma, se eu não tivesse gastado tanto dinheiro com tanta besteira que eu já gastei, hoje em dia eu seria uma pessoa melhor. Mas a vida é isso. A gente aprende com as porradas da vida mesmo. A gente aprende com os altos e baixos e com os nossos próprios erros, tá bom? É o conselho que eu deixo aqui pra vocês. Crie a reserva de vocês. Faça tudo que eu falei aí, tá? Não vai ser da noite pro dia, mas tente adotar esses hábitos e vocês não vão se arrepender. Fiquem todos com Deus. Um beijo, um forte abraço. E peço a vocês que se caíram aqui de paraquedas, se inscreva no canal, deixe um like aí pra mim, tá bom? Compartilhe com outras pessoas também. E é isso. Deixa um comentário dizendo aqui o que vocês acharam desse vídeo. Beijo, beijo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!